Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou a Vanessa Prieto, sou cineasta, atriz e coordenadora acadêmica dos cursos técnicos da Academia Internacional de Cinema. Estou aqui hoje com a diretora, roteirista e produtora Júlia Murat, em mais um A Caixa Preta, um programa feito por pessoas e para pessoas que amam cinema. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir para que vocês curtam o nosso canal e comentem os nossos programas, para a gente ter mais engajamento ainda nas redes sociais e na internet. Queria agradecer também João Gatti pelo cabelo e maquiagem e Patrícia Mota pelo figurino. Júlia, muito obrigada pela sua presença. Gostaria de ler um pouco sobre você, para apresentar o seu trabalho ainda para quem ainda não te conhece, né? O primeiro longa de Júlia, o primeiro longa de ficção, Histórias que Só Existem Quando Lembradas, estreou em 2011 no Festival de Veneza e foi selecionado para mais de 80 festivais no mundo, entre eles Toronto, São Sebastião, Roterdã, New Directors, New Films. Ganhou 39 prêmios internacionais, incluindo melhor filme nos festivais de Abu Dhabi, Lima, Sofia, Lessínia, menção especial em São Sebastião e foi vendido para vários países, incluindo Estados Unidos e França. Seu segundo longa de ficção, Pendular, de 2017, em que assina roteiro e produção, além da direção, ganhou os prêmios da crítica no Festival de Berlim e no Festival de Santa Maria da Feira. No mesmo ano, seu documentário Operações de Garantia da Lei e da Ordem participou de festivais nacionais como Mostras de Brasília, Festival de Tiradentes, Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Seu mais recente longa de ficção, Regra 34, ganhou, em 2022, o Leopardo de Ouro, prêmio máximo no Festival de Locarno, e diversos prêmios ao redor do mundo, como o de melhor direção no Festival do Rio, melhor atriz no Festival de Ueva para a atriz Sol Miranda, e entre outros, né? Além de seus próprios filmes, Júlia produziu filmes de Marcelo Martinez, Douglas Duarte, Maria Clara Escobar, Matias Mariani, Maíra Buller. É co-roteirista de Cidade Pássaro, de Matias Mariani, que estreou no Festival de Berlim em 2020. Júlia Murat é filha de uma das diretoras mais importantes e prestigiadas do país, do Brasil, Lúcia Murat. Ufa! Fiquei até sem fôlego. Quanta história legal para contar de prêmios e filmes. Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Mesmo. Que bom que você está gostando de estar aqui. A gente teve uma experiência maravilhosa com a Sol esse ano. Ela participou da nossa semana que a gente faz logo no início do ano, que é a semana de orientação, em que a gente convida os talentos, diretores, roteiristas, para inspirar os nossos alunos que estão aqui para estudar cinema. E foi uma experiência maravilhosa. E a gente falou muito do Regra 34 e falamos muito de você, do seu processo. Então, eu tenho algumas informações privilegiadas. Bom, eu também tenho, que ela me contou, viu? Ela te contou? Ah, que bom. Olha, eu queria começar perguntando para você, como a gente está num ambiente de escola e a gente está aqui construindo cineasta e fomentando sonhos para que eles se tornem, né, pessoas que trabalham realmente no audiovisual, eu queria saber um pouco sobre você, da tua trajetória, no momento que você realmente descobre, percebe que não tinha como escapar do cinema, já que você nasceu nesse berço, e saber o quanto que isso te influenciou, te tocou, te sensibilizou, do teu início da tua trajetória como artista e diretora, se você puder compartilhar com a gente como que você percebe assim, a sua trajetória, porque isso inspira muito os nossos alunos, né? Os alunos que têm mães de cineastas. Ela é praticamente uma Sofia Coppola, né, gente? A gente não tem muitos aqui, mas, enfim, é um pouco isso, assim, né? Mas eu acho você, Jeans Ganzella, são artistas que nascem nesse berço de cinema, mas também conseguem, né, se destacar e mostrar e construir a sua própria história, né? Então, só no começo, né? Minha mãe tem uma frase que eu acho divertida, que eu acho que explica bem isso, que é que ela brinca que, quando ela me viu fazendo cinema, decidindo fazer cinema, ela pensou que então o cinema não devia ser tão ruim assim, né? Se eu tinha visto toda a Barra Pesada, inclusive porque
Quando eu era criança, foi Collor, né? Então, fechou a Embrafilme. Eu peguei, na minha infância, / adolescência, peguei o fechamento da Embrafilme, fim do cinema nacional, a retomada alguns anos depois, enfim. Então, foi um período muito difícil. E ela brincava com isso, que se foi tão difícil, eu vi toda a dificuldade, ainda assim eu quis fazer cinema, é que deve ter algo realmente bom no cinema. E eu acho que isso realmente é verdade, assim. Eu acho que tem uma coisa que é... Eu, quando era criança, eu queria ser atriz. E eu fiz muitos anos de teatro. Fiz teatro dos meus, 5 aos 18, sabe? Deve ter sido mais ou menos isso, assim. E aos 18, no momento que eu estava me profissionalizando, estava na Cal, que é no Rio, que é um profissionalizante de teatro. Casa de Artes de Laranjeiras. Sim, isso. Muitos nomes importantes saíram dali. Né? Total. E eu estava fazendo e aí eu me toquei que, na verdade, o que eu gostava de fazer, na verdade, não era atuar e sim dirigir as pessoas, dirigir os atores. Então, eu diria que, o teatro foi uma formação importantíssima para mim. Agora, eu tive a vantagem e o privilégio de ser filha da Lúcia Murat e, portanto, ter podido trabalhar um pouco em muitas áreas, né? Acho que a minha mãe me permitiu brincar muito no set de filmagem. Eu fui assistente de câmera, eu fui assistente de montagem, eu só não trabalhei com som, assim, eu fui assistente de produção, assistente de direção. Já que você tocou nesse assunto do som, eu vou pedir para você falar um pouquinho mais perto do teu... Posso puxar? Pode puxar, por favor, do teu microfone, né? Vê se assim funciona. Que eu percebi que o nosso técnico de som estava olhando para mim com uma cara de triste. Eu falei, então eu comecei a me aproximar e fiquei sem saber. Exato. Assim tá melhor? Tá ótimo. Então. É assim mesmo, é um programa de cinema, a gente comenta os nossos problemas técnicos. Tá. Fica à vontade. Mas acho que foi isso, assim, acho que aí eu comecei a, paralelo ao teatro, eu comecei a trabalhar com cinema. O primeiro set de filmagem que eu frequentei, eu tinha 7 anos, eu acho. 8, talvez. E desde então eu vim frequentando muito. Na época o cinema tinha acabado, então era muito sets de comercial, programas educacionais. Minha mãe começou a trabalhar no Darcy Ribeiro em programas educacionais. E aí eu realmente comecei a trabalhar com cinema com 16 anos, que eu fui estagiária em assistente de direção, seja lá o que significa. Estagiária, assistente de direção, deve ser o 5º assistente de direção. Deve ser algo parecido com isso. Mas, era na verdade, uma assistente de direção que eles não queriam te pagar, Júlia, era isso. Mas ele foi da minha mãe, então estava tudo certo. Estava tudo certo, né? Na verdade, eu tive essa função 2 vezes. Depois eu tive no filme no Estorvo, no filme do Rui. E teu nome já está lá? Nos créditos? Tenho a menor ideia. Nunca reparei. Mas no filme da minha mãe, no Doce Poderes, que eu tinha 16, eu fiz a parte de figuração. Então, eu fiquei rodando o Rio de Janeiro e pesquisando figurantes e montando toda a figuração do filme. No Estorvo, eu fui só uma estagiária mesmo. E realmente, estagiária no seu sentido máximo. E a partir dali, eu comecei a trabalhar muito. Eu fiz muito tempo, foi 5 anos assistente de câmera, 6 anos assistente de câmera, muitos anos assistente de montagem, de direção e tal. E acho que esse processo de estar num set de filmagem foi muito essencial, sabe? De entender a estrutura de um set, entender como as coisas se movimentam, como as pessoas... Passei, 5 anos servindo cafezinho e acho que isso foi muito importante para mim, assim. Então, apesar de terem poucas pessoas que provavelmente são filhas cineastas, vai ter muita gente que vai passar 5 anos servindo cafezinho e faz parte, tá tudo certo, sabe? Tô com esperança, assim, porque a gente estava aqui também servindo cafezinho, montando as coisas, fazendo tudo, arrumando para te receber. Eu acho que esse lugar, assim, desse entendimento, né, de quem vai fazer cinema, de entender como o cinema é um trabalho braçal, né, e artístico e intelectual ao mesmo tempo, né? Uhum. Porque tem muita coisa para se construir, para se fazer na fisicalidade mesmo das coisas, de botar equipamento, montar cenário, ensaio. Então, precisa ter um vigor físico, assim, que às vezes a gente tem uns alunos que chegam na escola e falam assim, nossa, mas eu vou ter que carregar coisa? Sim, cinema é um trabalho pesado, assim, tem que carregar coisa para conseguir, né? Mais quando você está começando, fazendo seus primeiros filmes. Mas legal. No seu filme de
Eu tenho mais uma pergunta para você sobre os seus filmes que estão altamente autorais e intimistas, né? Regra 34 e Pendular são marcados por uma tensão na dramaturgia, diálogos fortes e, ao mesmo tempo, evocam questões comportamentais e sociopolíticas. Como você escolhe os assuntos e como que você entende em você as histórias que você quer contar e você precisa contar, Júlia? Acho que cada um foi muito diferente. Acho que, essencialmente, tem uma coisa que é qual é o assunto que eu quero estudar agora, sabe? Acho que tem uma ideia de que eu acho que cinema demora tanto tempo na nossa vida, né? Cada filme que eu faço demora 5, 6, 7 anos. O Stories, por exemplo, demorou 12. Então, eu acho que tem uma coisa um pouco de entender qual é o assunto que me interessa me aprofundar e mergulhar, e estudar e aprender. Então, acho que isso é o ponto principal, talvez. E aí, a partir daí, cada filme foi muito diferente do outro. Assim, o Histórias nasceu de eu ver um cemitério, que a gente estava filmando Brava Gente Brasileira, que é um filme da minha mãe, em 98, 99, eu acho. E é um filme que se passa no Mato Grosso. No Mato Grosso Sul? Estou fazendo confusão. Perdoem. E a gente estava filmando no forte, que é o Forte Coimbra, que é um forte militar, que foi muito importante na época da Guerra do Paraguai. E hoje em dia é um forte que é um forte militar, com todo o exército, e uma vilazinha ao lado de moradores. E o exército fechou o cemitério dessa vila. Então, quando uma pessoa morre, ela precisa ser enterrada a 7 horas de barco da vila, que é na cidade mais próxima. E quando eu vi aquela situação, eu falei, cara, tem algo interessante aí. Eu fiquei brincando com uma pessoa que fazia cenografia do filme da minha mãe. E a gente teve essa ideia um pouco assim, pô, e se a gente falar sobre... E eu fiquei me pirando nessa ideia, sabe? De falar sobre esse cemitério onde você não pode morrer, né? Onde você não... Para você morrer, você precisa ser enterrado longe. E a partir daí veio essa ideia meio de, então você não pode morrer, ninguém morre naquela cidade. E dali vem a construção do filme. Quando eu estava desenvolvendo esse filme, eu fui pesquisar a região que eu tinha decidido situar o filme, que é a região da onde meu pai vem, e é onde eu passei minha infância inteira. E dessa pesquisa surgiu meu segundo filme. Ou melhor, meu primeiro filme, que chama Dia dos Pais, que é um documentário que foi lançado em 2008, e que é basicamente um road movie, uma viagem pela região aonde eu iria então filmar histórias que só existem quando lembradas. O Pendular foi um processo completamente diferente. Assim, o Pendular foi um filme que surgiu de um conceito. Eu queria discutir a ideia do pêndulo, a ideia do equilíbrio, e a ideia do equilíbrio de maneiras diferentes. Então, eu queria discutir o equilíbrio na arte, o equilíbrio no corpo, então vem artes plásticas e vem a dança, e o equilíbrio numa relação amorosa, o equilíbrio entre pessoas, e o conflito e a necessidade de você ceder para o outro o tempo todo, né? E lidar com o peso do outro. Então, foi um filme que parte desse conceito, a gente começa a estudar o conceito, e aí o Matias escreve comigo, Matias Mariani, e ao mesmo tempo a Flávia Meirelles e na época a Marina Kozovski, que fazem a parte de pesquisa da dança e da arte, né, da escultura. E a partir dali a gente cria o roteiro. Assim, o roteiro é criado a partir desse encontro de pessoas de áreas diferentes discutindo o conceito de equilíbrio. Que incrível. Enfim, eu estou maneiras Adoro muito processos criativos assim que são colaborativos e que respeitam esse processo, que vão sendo o filme vai sendo criado junto durante. Não, nesse caso, inclusive, tem uma coisa que foi bonitinha, assim, que foi, a gente veio para um galpão aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Eu estava morando aqui na época. E ali na Vila Leopoldina, do Acaia, que é uma escola que tem ali na Vila Leopoldina. E a gente ficou naquele galpão e a gente efetivamente dividiu o galpão no meio para ter uma parte de dança e uma parte de escultura, que é a primeira cena do filme. Então, a gente realmente vivenciou durante 2 meses o processo do filme de
negociar espaço, de entender como dividir aquele espaço, como equilibrar a questão do barulho, porque a escultura fazia muito barulho, o processo de criação das esculturas fazia muito barulho, a dança precisava de concentração, então tinha uma coisa que a gente vivenciou muito, o que teria sido os personagens do filme, sabe? E aí depois teve um documentário, que é Operações. Esse surgiu realmente de um desejo político, assim, eu estava... Enfim, a gente estava em manifestações de 2013, eu começo a ver esse processo de criminalização das manifestações, bate um lado bastante elitista de começar a entrar numa crise de achar que a democracia está em risco, porque, obviamente, só quem estava, né, pela primeira vez, assim, quero dizer que, objetivamente, a democracia estava, quer dizer, a polícia estava agindo com pessoas da maneira que a polícia age com milhões de outras pessoas. Sempre, só que dessa vez com pessoas privilegiadas. Só que dessa vez com pessoas privilegiadas, e aí aquilo me atinge. Então, assim, tinha um lado de origem completamente elitista que fez o movimento do filme. E aí o filme, de fato, é sobre isso, é sobre esse processo de criminalização das manifestações de 2013 a 2014, no Rio de Janeiro, porque no Rio as manifestações duram um ano, né, porque vai ter a Copa 2014, então elas... E as pessoas realmente são muito criminalizadas, né? Você tem 23 pessoas foram presas, sofreram processos longuíssimos. Então, assim, realmente foi uma situação... Responderam à justiça, né? Bem complicada, assim, ali naquela situação. E aí o filme surge desse medo, desse processo de criminalização e, obviamente, desse medo de processo de criminalização vindo do Haddad, vindo da Dilma, né? Vindo de pessoas que eu esperava ter uma reação melhor à escuta das manifestações. E aí o regra, na verdade, vem de muita coisa. Ele Tudo vem... bem se você não quiser falar pra gente, tô brincando. Não, ele vem como é que nasceu essa ideia, Júlia? Você pode explicar? Mentira. Cara, ele vem de muitas maneiras diferentes. Não é à toa que o filme é tão cheio de assuntos, né? Eu acho que ele começa como um desejo de pensar sobre sexualidade. Sim. A gente está rindo aqui porque quem não assistiu Regra 34 é um filme que trabalha muito a sexualidade e a sensualidade. E tem uma aspas aqui maravilhosa, que é: esse filme traz cenas que poderiam chocar a sensibilidade de alguns espectadores. Isso foi uma observação que o Festival de Locarno colocou na programação para avisar as pessoas, né, que elas tinham que se preparar para o que elas iam assistir, porque é um filme muito livre, né? É um filme muito livre para não ser nem um pouco moralista, assim, só porque quem não assistiu não ia entender a nossa piada. Mas o Regra é um filme muito de uma coragem gigante, tanto sua quanto da Sol, assim, e eu fiquei encantadíssima também com a quantidade de assuntos que você conseguiu abarcar, assim, desde a intimidade dessa personagem, desde a questão da ascensão dela social, dos estudos, né, da relação dela com os colegas de faculdade. É incrível, eu gostei muito do teu filme. Mas continua, perdão. Não, imagina. Imagina, pode elogiar. Não, eu tenho dificuldade com elogios, confesso. Tá bom. Vou tentar evitar. Não, mas é isso. O Regra, ele surge, na verdade, de um desejo de falar sobre sexualidade. Então, lá, sei lá, 8 anos atrás, um desejo de pensar e estudar o universo da pornografia, que era um universo que eu não conhecia, não entendia nada, e que me surpreendia eu não conhecer e não entender nada, porque eu sou, essencialmente, uma pessoa bastante livre sexualmente. Então, eu me perguntava por que eu tinha tanto moralismo. E é óbvio que tem um problema estético, é óbvio que tem um problema machista, é óbvio que tem um monte de outros problemas ligados à pornografia, mas a pornografia também é muito ampla e tem muitas coisas. Eu nunca parei para realmente aprendê-la. Então, acho que foi um desejo de tentar reolhar a pornografia e tentar entender se existia, quais eram os universos que estavam por trás da pornografia e os desejos de pessoas participarem disso. Só que, quando eu começo a pensar nisso, eu me toco que a gente está no Brasil, que a gente está numa sociedade onde
ter uma liberdade sexual é complicado, no mínimo, especialmente para mulheres negras. E aí, ao mesmo tempo, no meio desse processo, Bolsonaro ganha a eleição. Na verdade, o filme já estava muito mais complexo quando o Bolsonaro ganha a eleição, mas a entrada do Bolsonaro torna o filme um problema, porque eu tenho ali que decidir se eu vou continuar fazendo aquele filme, e a minha vontade inicial é de parar, é de desistir, é de abandonar, é devolver o dinheiro que eu tinha ganhado, ou não. E a decisão de continuar é uma decisão de que eu não gostaria de abrir mão das discussões e dos questionamentos, porque naquele momento o filme já era um questionamento muito grande a o risco de uma esquerda se tornar moralista em nome de defesas da mulher, em nome de defesas do homossexual, em nome de defesas de negros, né? Então, o filme era uma crítica à esquerda. E quando o Bolsonaro ganha, eu falo, cara, tipo, não posso nesse momento criticar a esquerda. Preciso pegar leve agora. Preciso pegar Estou leve precisando agora. de mim. Por outro lado, me parece, então, que o Bolsonaro está ganhando a pauta. Tá ganhando... Se você se cala, né? Se a gente para de criticar a esquerda, se a gente para de questionar, se a gente aceita que a discussão pode ser levada à direita nesse nível. E aí a gente acaba decidindo seguir com o filme, mas também entendendo o risco de seguir com o filme nesse momento do Brasil. E aí o filme, então, emburaca no bom e no mau sentido, mas assim, emburaca em todos os assuntos mais complexos da questão da seletividade penal, né? Acho que é um assunto muito importante no filme. Que tem muito a ver com o controle do corpo, com o controle social, com quem o Estado escolhe matar, né? Tem uma coisa muito quem o Estado escolhe controlar. E aí isso vai tomando um tamanho no filme que é para justamente a gente não ser tão ingênuo de apresentar esse filme e essa crítica à esquerda dentro do momento que a gente está vivendo. Acho que é isso. Não, continua. Eu estava viajando aqui e eu estava pensando também se nesse momento, se você já tinha passado por uma etapa para quem está produzindo cinema, né, que é um processo de tramitar o teu filme, teus projetos dentro da Agência Nacional de Cinema, que é a Ancine, e que nesse momento histórico, se eu não me engano, ela tinha acabado com Bolsonaro sendo eleito. A Ancine começa a ter até um processo de perseguição que inicia até antes no golpe, né? Começa a ter um processo de perseguição temática dentro de aprovação dos roteiros, né? Tinha lideranças evangélicas, nada contra os evangélicos de esquerda, os evangélicos de direita, mas tinha todo um lugar também de quase uma censura velada, assim, né, dentro do que poderia ser produzido. Assim, não sei se teu filme ainda estava nesse momento tramitando ou se já tinha Então, na passado. verdade, até foi mais radical, né? Se você ganhou algum edital, se você se inscreveu com o filme. Eu ganhei justamente o último edital que existiu na Ancine antes da retomada agora, e ficamos 5 anos sem ter editais. Então, eu diria que é muito mais radical, porque não é que teve um controle temático, não teve filme. Não teve nenhuma produção financiada, não teve nenhum edital da Ancine ao longo do governo, até no finalzinho, no último ano. Se eu não me engano, inclusive, porque o TSE... Não é TSE? É o Tribunal de Contas Tribunal de Contas da União. TCU exigiu. Então, foi uma exigência burocrática e não Sim. uma escolha política. Então, na verdade, foi muito mais grave, né? A gente ficou muitos anos sem ter produção. Eu, por acaso, tinha ganho justamente o edital anterior, que foi ainda no governo Temer, mas também ainda, mesmo logo depois disso, no Temer já parou, né? No último ano do Temer já não teve editais, se eu não me engano. Logo depois desse meu edital, teve um edital que a gente brincava, que chamava Corrida Maluca, porque, na verdade, não era um edital de seleção, era um edital que você entrava e se inscrevia primeiro, era uma maluquice. Valendo! Era exatamente isso. A gente se juntou e ficava tipo, correndo para se inscrever antes em 3 segundos e não em 5. Mas, então, tipo, eu ganhei o último edital de seleção.
vai lá e corta a luz da produtora, né? Da produtora vizinha, tipo, lá, desliga. Não, e foi uma bonita, na verdade é o contrário, assim, eu tenho um grupo de WhatsApp de produtores e a gente começou a se ajudar, assim, quem não vai se inscrever que pode me ajudar aqui. Eu passei, tipo, vários dias ajudando pessoas que eu não estava mandando nada. Então, assim, foi bonito o processo Sim. de lidar com essa maluquice. Aí quando você falou Corrida Maluca, já me veio o desenho animado. Mas a brincadeira é essa. E todo mundo tentando salvar a Penélope, matar, ganhar, chegar primeiro. E aí me veio a competição na cabeça. Mas sim, cooperação, que bonita. Não, foi... Assim, foi muito maluco. Fez o menor sentido aquele edital. Mas foi bonito a reação dos produtores independentes. Eu achei, assim... Mas que a gente está falando... Sim, mas então sim, eu já quando o Bolsonaro é eleito, eu já estou com o primeiro dinheiro de produção do filme, que é inclusive o dinheiro com o qual eu filmo. Aí você conseguiu nesses 4 anos produzir, já que você estava... você tinha o teu financiamento garantido. Aí essas maluquices que a gente faz, porque objetivamente a ideia original é que seria um primeiro dinheiro e que, enfim, o jeito que eu normalmente organizo a produção é que eu prefiro pedir menos dinheiro de entrada, porque eu não sei ainda quanto vai ser esse orçamento, no fundo. Eu não sei qual o tamanho desse filme. Uhum. E aí, uma vez filmado, captar mais para finalizar o filme. Eu acho que é mais justo, mais correto com dinheiro público, sabe? Tem uma coisa um pouco de... Agora, nesse caso, deu um problema, porque, objetivamente, depois desse primeiro dinheiro, que era só para filmagem, a gente não tinha mais dinheiro para finalizar o filme. Então, o que aconteceu foi que enfim, eu botei muito dinheiro no filme, mas a gente foi forçando um pouco para estender o que dava para estender, a equipe trabalhou super barato, enfim, essas coisas que a gente faz. E aí, Gothenburg, que é um festival, criou, no meio da pandemia, um edital para países que estavam com a democracia em risco. E escolheu o Brasil como um dos países. E aí a gente ganhou dinheiro para finalizar o filme através disso, e aí agora a gente ganhou o Rio Filme. Agora, no finalzinho, a gente ganhou o Rio Filme, que estava retomando também os editais. Que bom. Eu tive o prazer de assistir seu filme aqui na estreia em São Paulo, então que bom que vocês conseguiram fazer. E eu queria trazer o assunto de novo um pouco para a atuação da Sol, que na personagem Simone recebeu muitos elogios da imprensa internacional. E em Pendular também, seu outro filme, há também uma entrega dos atores muito grande, né? Que é uma relação de confiança que fica muito evidente entre elenco e você. Você podia falar um pouco sobre o seu processo de direção de atores, que para mim é um processo muito caro. Eu sou professora de direção de atores aqui na Academia Internacional de Cinema. Aí, deu medo agora. Hã? Deu medo agora. Não, a Sol já me contou, eu já falei, meu, que legal. Tá, ela já bom, me disse tá autorizado. Que não, na verdade, o que ela me falou, que eu falei, pelo amor de Deus, grava isso, faz um short para eu passar para os meus alunos, que é o que eu mais tento trabalhar, assim, que eu defendo, que é a minha causa. Que existe uma insegurança muito grande dos diretores e diretoras que nunca atuaram, que não têm muita experiência com teatro, um medo muito grande do intérprete, da intérprete e desse papel, assim, de dirigir. Então, eu tento tirar esse medo, porque eles ficam terceirizando para o preparador de elenco o que deveria ser o trabalho deles, né? Então, eu trabalho essa autoestima para que eles não precisem de ninguém entre eles e o elenco. Nada contra... Não, eu tenho contra, sim, não vou mentir. Eu tenho contra, todo mundo já sabe. Mas, por ser uma docente de direção de atores, eu quero que o diretor e a diretora dirijam seus atores, seus intérpretes, né? E a Sol falou muito do teu processo aqui, quando ela esteve com a gente, e eu fiquei muito feliz, assim, de saber que você... Agora eu entendo um pouco melhor, porque você também se sente confortável, que estudou muito 13 anos de teatro. Então, sempre acaba sendo esse lugar, assim, mas para a gente tirar esse medo, né, daquele diretor que nunca atuou, que nunca fez teatro, de entender que direção é conseguir comunicar a sua ideia e confiar na sensibilidade do teu elenco, né? Mas, enfim, só militando aqui na causa do abaixo os preparadores de elenco. Eu vou te falar que, na verdade, nesse filme a gente até teve uma pessoa muito importante, que foi o Gabriel Bortolini, que fez o casting do filme
e que teve comigo ao longo da preparação toda. E depois foi diretor assistente do filme. Então, ele fez o filme do início ao fim, assim. Tipo, ele que é excelente, assim, um diretor assistente, né? Não é alguém que você... não... Porque alguns diretores se colocam no papel assim, não falo. Avisa, pede para a atriz. Mas não fala você, né? Mas, enfim, continua. Não, mas foi isso, assim. Então, o Gabi, ele foi extremamente importante nesse processo, nesse diálogo todo, assim, do que aconteceu. Mas, sim, eu, por princípio, odeio preparação de elenco. Mas, apesar de achar que tem algumas pessoas brilhantes. O Gabi, por exemplo, atualmente faz preparação de elenco. A Amanda Gabriel eu acho brilhante. Eu acho algumas pessoas brilhantes nessa área. Irresponsáveis, né? Porque irresponsáveis. Tem muitas pessoas irresponsáveis, abusivas. Exatamente. E processáveis. Pessoas processáveis. Mas eu gosto, tipo, talvez, assim, para mim, eu monto o set de filmagem em função dos atores, assim, acho que um pouco o local que... E é curioso até, porque eu fiz desenho industrial de faculdade, né? Então, eu venho de uma faculdade mais ligada à estética. Trabalhei muitos anos com assistente de câmera, então, tipo, eu entro na área mais técnica do cinema, mais através da imagem. Mas eu amo muito o trabalho de direção de atores. E mais do que isso, eu acho que, particularmente nos meus filmes e particularmente no Regra... Na verdade, o que aconteceu? Vou dar uma volta que eu acho que vai fazer sentido para você responder. No Pendular, eu ainda não tinha... Assim, eu sempre amei dirigir atores, o processo todo de direção de atores do Histórias foi muito intenso. A gente passou 1 mês e meio produzindo, a Sônia foi inacreditável, foi tipo um processo muito intenso de entrega, assim. Mas quando chega no Pendular, eu tinha cenas de sexo e eu não tinha a menor ideia de como lidar com isso. Eu sou uma pessoa muito não moralista, mentira, todos nós somos moralistas, mas enfim, sou uma pessoa sexualmente aberta, mas não tinha ideia de como me aproximar àquela situação. Então, o roteiro era muito descrito, assim, e eu queria muito construir a ideia de que o sexo no filme, ele não era... eles transaram, e sim, era uma outra dramaturgia para construir a intimidade entre os atores, era um outro jeito de dizer que aqueles personagens estavam se modificando ao longo dos anos. Então, por isso que o sexo vai mudando, ele muda as posições, ele muda os gostos, ele muda o tipo de tesão, enfim. Então, eu queria construir isso, eu sabia disso, mas eu não sabia como me aproximar disso com os atores. E aí, no primeiro dia de ensaio, assim, a gente já estava ensaiando há quase um mês, e aí esse processo de ensaio já mais ou menos dominava. Eu trabalho muito com improvisação, eu vou muito na improvisação antes de chegar na cena, antes de sedimentar a cena no roteiro. Aí depois eu reescrevo o roteiro a partir da fala deles, aí eu devolvo o roteiro para eles. Então, você pode dar aula aqui, Júlia. tinha um desenho assim já mais ou menos criado, mas quando chega na cena do sexo, eu dou uma travada, assim. Sim. E aí eu olho para o Rodrigo e para a Raquel e falo... Eles começam a ensaiar e eu falo... Tá, agora eu vou sair. Ficam vocês sozinhos. Porque eu estava só nervosa. Eles se olharam, eu saí, deu 5 minutos, eles se olharam e falaram, vamos tomar um chopp? E eles saíram, foram tomar um chopp, ficaram conversando, viraram melhores amigos e foi perfeito. E depois vieram me contar isso. Então, acho que essa foi a primeira lição importante, assim. E a segunda lição importante... Desculpa, eu sou muito diretora. Não tem problema, que me deram um recadinho, falta 10 minutos. Não, muito pouco, a gente tem muito assunto. Vamos estourar. Mentira. Sigo no assunto? Claro. E aí, o segundo aprendizado importante do processo pendular para filmar a questão do sexo foi que o que a gente faz tradicionalmente no cinema numa cena de sexo, né? A gente monta tudo aqui, aquela equipe gigante de 70 pessoas, vai lá, monta o cenário, organiza tudo, põe lente, coloca a câmera para filmar e tal, não sei o quê, monta a luz. Aí todo mundo está super tenso, todo mundo vira e fala, vamos sair daqui que agora a gente tem que liberar o elenco.
O elenco entra num set completamente diferente do que ele está acostumado, com todo mundo extremamente tenso, trancado do lado de fora do set de filmagem, e aí ele entra para dentro do set de filmagem sozinhos. E aí, obviamente, eles estão nervosos. Se eles já estavam nervosos porque filmar sexo já não é natural, já é difícil porque a gente vive numa sociedade moralista, com esse ato, o nervosismo explode, né? Sim. Então, era muito difícil transformar a cena de sexo como algo, como outra cena, assim como todas as outras cenas que a gente tinha filmado. E quando começa a filmar, eu começo a falar, cara, não, isso não é o jeito de filmar essas cenas, tem algo errado nesse processo. Então, quando chega no Regra, a gente monta todo o esquema de produção para isso. E aí o desejo, a gente muda, a gente, na verdade, cria o filme em grupos de filmagem, assim, a gente vai filmar só a casa da Simone, e a casa da Simone vai ser filmada com uma equipe muito menor. Com o desejo de que essa equipe muito menor, na verdade, seja a mesma equipe que estará nas cenas de sexo. Então, a gente só filma a casa da Simone com a mesma equipe, tentando não ter essa ação de tirar a equipe para fora. Obviamente, não é exatamente o que acontece, obviamente, o nervosismo continua existindo. Sempre. Mas eu acho que o ato de acontecer isso, por exemplo... O cuidado, né, o respeito, e de entender que tem que tem que preservar, de alguma forma, esse espaço, mas sem criar ainda mais uma tensão, para além do que a tensão já vai existir. Sim. Né? E que é engraçado, assim, a Sol, por exemplo, sempre fala, o primeiro dia que ela foi... A primeira cena do filme é a cena de abertura do filme. Ela contou daqui isso? Eu reproduzo ou já? Não, por favor, é o seu momento. É a sua versão. Não, porque eu vou contar a versão dela, que ela entrou no set e estava eu escondido debaixo da mesa com um pano na cabeça, porque eu controlava, enfim, umas coisas técnicas, e estava escondido ali, com um videozinho, o Léo com um lenço na cabeça atrás da câmera e a Laura olhando meio de longe, assim. Fazendo o som com uma venda. Fazendo meio não olhando, assim, meio com o corpo meio virado para o lado. E que para ela isso foi muito importante. Então, assim, ao mesmo tempo, eu olhando essa imagem, eu imaginaria que isso deixaria a coisa mais tensa, entendeu? Então, acho que, obviamente, tem uma questão de equilíbrio que depende um pouco de cada ator, assim. Sim. Mas, assim, para voltar à sua pergunta do que é direção de atores, para mim a direção de atores é a escuta do elenco, assim, a escuta de que é o que aquele corpo e aquela pessoa querem e dão conta de fazer. E aí sempre forçando um pouquinho, tomando cuidado para não forçar demais, né? Tipo, acho que é um pouco isso. Sim, não esquecer que tem uma pessoa ali, né? Um ser humano atrás desse personagem. É mais que isso, trabalhar com esse ser humano, né? Jogar com ele, acho que esse... Entender quem tá aí, né? E é importante isso, né? Entender que a gente não é a mesma pessoa com todas as pessoas, né? Então você também dirige a Sol de um jeito diferente do jeito que você dirige um outro ator, uma outra atriz. Eu não lembro o nome do rapaz que faz a dupla. O Lucas. Então, provavelmente, a sintonia que eles criaram ali, tudo que acontece em cena, dá para ver que existe preparo, e eu não quero usar a palavra preparação, mas dá para ver que existe preparo, dedicação, né? Tempo dedicado a esse processo. E eu acho que o processo imprime no teu filme, sabe? O trabalho está lá, o trabalho sempre aparece. É uma coisa que na escola de atores aqui da USP a gente sempre escutava dos nossos mestres, assim, não tem como enganar, o trabalho aparece. Se você se dedicou, estudou, preparou, vai estar em cena, vai estar na cena. E no teu filme isso fica muito evidente, assim, que existe realmente uma dedicação e um cuidado. Nesse sentido, eles trabalharam muito, assim. Aliás, há de se dizer que, sei lá, a Raquel trabalhou muito, o Rodrigo trabalhou muito, né? Tipo, tem uma coisa um pouco de meus filmes anteriores, isso também aconteceu. Mas acho importante dizer que Lucas e Sol e Lorena e Isabela tiveram realmente uma entrega... Assim, a gente passou um mês trancados numa sala, Lucas, Sol, Isabela, Lorena, eu e Gabriel. E basicamente o que a gente fez ao longo desse mês foi construir intimidade. A gente, nesse caso, aliás, do Regra, a gente até ensaiou muito pouco as cenas.
A gente passou pelas cenas, mas, na verdade, o que a gente fez foram 3 semanas de construção de intimidade. A gente fez, sei lá, aula de tantra, todo mundo junto. A gente fez aula de respiração para aprender tecnicamente respiração, aula de BDSM. A gente fez muitas aulas onde todos os nossos corpos estavam colocados à disposição para lidar com esse aprendizado, mas buscando principalmente a intimidade e a confiança, né? Acho que esse era a principal busca. Sim. Assim. E conquistar a confiança do elenco, eu acho que é uma das tarefas mais importantes do processo de direção. Né? A diferença que é você se entregar para alguém que você confia e fazer uma cena desconfiada que aquela pessoa, como ela vai montar, como ela vai te expor, o que ela vai... Né? Acho que tudo isso é tão importante. Infelizmente, eu tenho que escolher alguma das perguntas que eu tinha preparado aqui para você. Eu acho Desculpa, que eu vou... eu falo muito. Não, o Caixa Preta tem esse lugar, assim. Eu fico aqui, todo mundo sai e fala, nossa, parece que eu saí da terapia, porque eu faço umas perguntas e deixo. É assim mesmo. É gostoso ficar aqui nessa caixinha preta, né? Eu queria perguntar, como mulher também, né, que sou, se você vê que nós, mulheres, temos realmente ganhado espaços significativos, ou que a gente está avançando as nossas conquistas feministas ou não, ou a gente tem sido só, como eu posso dizer, procurando uma palavra aqui, não sei, consolada, acalmadas. Se a gente tem sido só minimamente acalmadas, mas os espaços ainda não são tão significativos. Perdão, eu estava elaborando. Eu acho que tem um problema do capitalismo, essencialmente, que é que ele transforma qualquer demanda em consumo, né? Então, assim, eu diria que é as duas coisas. A demanda existe, a conquista existe, e a transformação dessa conquista, tanto do movimento negro quanto do movimento feminista dos últimos 10 anos, em consumo, vem acontecendo também, em igual medida ou até em maior medida. Mas acho que isso não diminui as conquistas. Acho que isso não diminui as conquistas mesmo. Eu acho que aí, nesse caso, eu tenho um grande privilégio. Acho que o fato de eu ser não só filha de uma cineasta, mulher, como de uma mulher absolutamente dura, porradona, que segura toda a onda, que foi guerrilheira, que filha de uma mãe que também... Eu tenho o nome da minha avó. Minha mãe já tinha não passou o nome do meu avô, passou o nome da minha avó para mim. Eu passei o nome da minha mãe para os meus filhos, minhas filhas. Então, assim, tem uma coisa que de uma relação... Um matriarcado que está colocado. Assim. Então, nesse sentido, eu acho que eu tive muito privilégio de lidar... É o avião. Olha só. Tudo bem, tem avião. Continua. Então, eu tive muito privilégio de ter uma formação tão... de olhar para uma mulher e ver a possibilidade de conseguir fazer coisas. Né? E minha mãe sempre foi uma presença muito forte nesse sentido. Então, no meu caso, eu, inclusive, tive muita dificuldade de reconhecer os machismos com os quais eu lidei. E lidei com poucos. Obviamente, você passa a crescer, você passa a entender mais. E, nesse sentido, a explosão do movimento feminista, nessa quarta onda, né, ela te ajuda a se reolhar e reentender aonde estavam as opressões que existiam. Mas eu tive muito privilégio, entendeu? Acho que realmente eu tive muito privilégio. Isso para falar de mim, assim. Agora, para falar do cinema, eu acho que a gente sempre teve, já há muitos anos, a gente tem produtoras mulheres, né? Isso é uma coisa bem anterior a essa explosão dessa quarta onda. E diretoras era pontual, né? Sim. Era pontual. Mas isso acho que realmente mudou, assim. Acho que na minha geração... Acho até que vale levantar isso, sabe? Acho que talvez metade ou mais da metade de mulheres sejam mulheres. E aí, obviamente, dependendo do tipo de cinema que a gente está falando, de cinema autoral. Se a gente vai para o cinema comercial, isso não vai ser verdadeiro. Provavelmente, se a gente vai para a televisão, isso não vai ser verdadeiro. Aí acho que... Mas do cinema autoral, a gente tem muitas mulheres atuando atualmente, né? O que eu acho que ainda é muito difícil
é em algumas áreas técnicas. Tipo, fotografia você já tem muitas mulheres, mas eletricidade, eletricista, é muito raro, sabe? Assim, algumas áreas que são mais técnicas ainda é muito, muito difícil. A gente às vezes tem dificuldade de encontrar professoras de fotografia para dar uma referência para as meninas aqui na escola também, porque é isso, não tem tantas no mercado. E estão trabalhando, né? Ainda bem que elas estão trabalhando. Mas a luta continua, né? A gente está aqui tentando construir esse lugar de respeito e possibilidade para todos e todes. Ah, Júlia, a gente vai ter que acabar. É isso, então? A gente vai encerrar o nosso Caixa Preta. Queria pedir para você, se você quiser, dar uma última fala para os nossos alunos e alunas que estão nessa loucura aí de se aventurar para ser técnicos, cineastas, roteiristas e trabalhar no audiovisual brasileiro. Claro, mas não vai desanimar o pessoal, hein, Júlia? Não, eu ia até falar que é o contrário. Quer dizer, é ao contrário mais ou menos. Me ajuda. Então, eu acho que talvez a coisa que eu acho mais importante falar é que faz parte de servir cafezinho, mas eu acho que, sei lá, no meu primeiro filme eu demorei 12 anos para fazer, mesmo eu tendo o privilégio de ser a filha de Lúcia Murat, entendeu? E a minha mãe, a primeira vez que eu mandei um filme para um edital, foi um curta, e ela virou para mim, eu não entrei, e eu chorava, eu tinha 18 anos. A minha mãe me olhou e falou, tipo isso, eu não vou mais fazer cinema, eu não faço bons filmes. A minha mãe olhou para mim e falou, cinema é feito de pessoas, não é feito de pessoas que recebem sim, é feito de pessoas que recebem não e continuam tentando. Então, assim, para não desanimar, mas também, eu acho que é isso, a gente vai receber muito não na vida, sabe? Mesmo as pessoas privilegiadas recebem, imagina as que não. E faz parte. E tem que seguir tentando, assim. Teima que dá, né? Depois de muito tempo. Teimosia. No meu caso, eu também descobri uma coisa importante. Assim, eu descobri que os meus primeiros rascunhos são muito ruins. Eu realmente só faço bons filmes depois de muito trabalho, entendeu? Então... Que bom. O trabalho aparece. É isso, esse foi mais um Caixa Preta. Queria agradecer a nossa equipe linda de hoje, Marcela Bu, Michele, João. Ai, meu Deus, esqueci o nome da nossa amiga nova. A Michele também, temos duas Michele. E agradecer você, Obrigada, Júlia, mais uma vez, por ter topado esse papo. A gente vai estar no nosso canal do YouTube, aí Cinematic. Depois a gente compartilha para você postar, mandar para seus amigos, sua família. E é isso. Tô tímida. Tchau, gente. Obrigada.